Olá a todos, meu nome é André Bales da Crazy Pixel e eu estou aqui para apresentar algumas dicas importantes para usuários que estão começando no Blender. Bom, a primeira dica é que assim que você instalar o Blender, você deve vir aqui em Edit, Preferências, e aqui você deve fazer algumas mudanças que vão ajudar no seu projeto. Primeiro que, se você tiver alguma placa de vídeo, você deve ligar ela aqui em System, estipular qual sistema, normalmente o CUDA é o melhor, o Optimix também é bom, e deixar a sua placa de vídeo ligada para que você possa ter acesso a ela quando renderizar com o sistema Ray Tracing dos Cycles. Outra coisa importante é aumentar o número de Ctrl Zs, né, dos steps, que normalmente no Blender fica com 32, mas você pode aumentar para 128. Se você tiver mais memória, pode ir até 256 Ctrl Zs. Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa é que aqui em Saved Load, nós temos aqui em autosave, normalmente ele fica com 2 minutos de autosave. A gente pode diminuir esse tempo para 1 minuto e assim, quando você, se de repente o Blender fechar, e né, por algum bug, você pode abrir o arquivo de 1 minuto atrás, e assim você não vai perder mais trabalhos que você fez. Outra coisa interessante é deixar ativo aqui o Auto Run Scripts, caso você importe algum modelo com rig que tenha scripts aplicados a eles. Normalmente esse sistema ele vai pedir para que você ative isso, você já pode deixar isso ativo, que enfim, é um item importante para a gente já começar desse jeito. Outra coisa é que aqui dentro do Blender você já tem ativo no Blender um conjunto de addons e a gente pode ativar eles ainda mais, né? Colocar outros que estão instalados, mas não ativos. Alguns addons que eu acho que todo mundo deveria deixar ativo é o Node Handler, que é um addon para sistemas de, né, para te ajudar, para te auxiliar a criar shaders. Outro é o Bool Tool, um excelente addon que cria alguns atalhos de Boolean. E outro addon é o Copy Attributes Menu, um ótimo addon também para você conseguir manipular informações de múltiplos objetos. Então esses três addons eu acho que eles deveriam já estar ativos dentro do Blender quando qualquer pessoa instalasse o Blender, mas enfim, não estão, então eu acho que a gente deve sempre ativá-los para ficar mais interessante, né, o seu uso. Após você deixar eles ativos, você pode vir aqui no menu Hambúrguer e dar um Save de Preference para deixar tudo certo. E aí, enfim, as dicas, né, esses addons, eles servem para vários itens, mas apresentando aqui algumas coisas, não só nos addons, mas enfim, em relações de orbitação dentro do software. Bom, uma coisa que eu gosto muito de usar são os atalhos. O Blender tem muitos atalhos, qualquer tecla que você apertar, e dependendo de onde que está localizado o seu mouse, pode ter atalhos diferentes, né, formas diferentes, mas em geral tem alguns atalhos que são cruciais para você conseguir ter uma boa manipulação. Os que eu acho mais importantes são de ações e de visualização. Os botões de ações, eles ficam localizados aqui do lado esquerdo do seu teclado. Lembrando que tem que ser um teclado com nullpad, né? Isso aqui é bem importante. Se você não tiver, seria interessante você adquirir um. Os atalhos de ação são o G, que é de grab, de movimento. Então você pressiona G e dá grab, né? Ele faz esse movimento. Então a gente não precisa vir aqui com a flechinha e movimentar o nosso objeto, nós podemos simplesmente pressionar G, R de rotação, então também, né, não precisamos vir aqui no Rotate para rotacionar, basta pressionar R de rotação, ou S de escala, né, S de Scale, que você também consegue fazer essa escala. Então fica muito mais fácil de você manipular o seu objeto, tá certo? Outro atalho que poucas pessoas conhecem, que é muito bom quando a gente passa a entender ele, é o barra. O barra aqui do Nullpad, ele é um botão de foco. Ele faz com que todos os objetos desapareçam, apenas os objetos que estão selecionados ficam em foco. Então eles ficam aqui na visualização da tua orbitação. Muito mais fácil, né? Às vezes você precisa focar num objeto, você pode pressionar barra e ele desaparece com todos e ainda foca a sua orbitação. Mas às vezes você não quer que desapareça todos os objetos, você quer que manter os objetos a sua visualização, mas você quer colocar essa relação de foco. Então o del, né, o vírgula, aqui nesse, que é esse botãozinho, é o botão de fazer com que o centro de orbitação da tua visualização fique no centro do objeto. Portanto, por exemplo, eu estou aqui, né, eu quero editar aqui um botão e eu quero visualizar ele de perto. A gente pode pressionar Shift e o botão do meio do mouse para arrastar,
Ctrl e o botão no meio do mouse também para poder arrastar, para poder visualizar, mas veja que é difícil de você saber que, puxa, como é que eu chego perto e coloco isso aqui em foco? Às vezes é complicado, às vezes é meio chato de você fazer todo esse né, girar e orbitar para poder chegar onde você quer. De uma maneira mais fácil é você simplesmente clicar na face, no vértice ou no objeto que está selecionado e pressionar Del, que ele já passa a focar. Ele torna aquele objeto selecionado o objeto que está agora no centro da tua orbitação e fica muito mais fácil de você girar, olhar em volta, né? E de repente, se você quiser um vértice que fique em foco, também acontece a mesma coisa quando a gente entra no modo de edição. Ele passa a ficar focado. Não só um vértice, mas um conjunto de vértices também vai ter essa mesma relação. Então, botão de foco é muito importante. Outra coisa que acaba acontecendo com muitos usuários que começam é entender essa relação de como os modificadores são aplicados em cada um dos objetos. Existem dois itens que a gente precisa interpretar. Primeiro que um objeto ele é um item que pode ser transformado. Quando a gente pressiona aqui o menu N da visualização, aqui em item, a gente percebe que a localização, rotação e escala do nosso objeto. E os modificadores são um macro de informações, né? São informações que vão ser adicionadas a esses objetos, relacionando as suas transformações diretas. Isso significa que, principalmente, a gente vai utilizar aqui como escala um parâmetro para que a informação, né, essa macro de informação, essa coisa a mais, ela vai multiplicar esses dados aqui para poder criar o teu objeto, para poder editar o seu objeto. Uma coisa comum que acontece é que, às vezes, você tem um objeto, e daí eu vou tirar aqui o bevel, só para a gente poder compreender o que eu quero mostrar. Então, eu tenho esse objeto, e daí, de repente, eu quero fazer uma gaveta, né? Então, eu vou escalonar ele, torcer ele aqui para que ele fique de um outro tamanho. E ao fazer isso ele com o modo objeto, a gente vai mudar aqui esses parâmetros. Ao mudar esses parâmetros, quando a gente adiciona um modificador, por exemplo, bevel, ele vai mudar também, ele vai colocar esse bevel de uma forma estranha, diferente, que não é exatamente a mesma que a da forma cúbica. Então, por que acontece esse problema, né? Por que ele, quando eu achato um objeto, ele fica assim, né? Então, vamos pegar esse objeto aqui, duplicar ele aqui e achatar ele. Percebe que ele fica parecido com, né? Esse objeto fica parecido com esse, e na verdade eu quero que ele fique assim, né? Com o bevel correto. Então, o que acontece? O que falta nesse objeto é aplicar as escalas, porque ele está pegando esse bevel aqui, multiplicando em eixo Z aqui por esse número, que é muito menor do que os outros eixos, e isso faz com que ele fique com esse aspecto achatado. Portanto, sempre que você estiver adicionando um objeto e perceber que tem alguma coisa estranha, é comum a gente precisar aplicar os modificadores, aplicar as transformações. Com Ctrl A, você aplica essas transformações. A gente pode aplicar todas as transformações, mas normalmente a escala é que vai ser o maior vilão das nossas transformações em geral, pelo menos quando a gente está começando. Então basta aplicar a escala. Se tiver algum bug, provavelmente vai ser isso que vai fazer com que corrija o teu problema, tá bom? Então sempre que você estiver percebendo que tem algo estranho, tente ver se as escalas ou a rotação do teu objeto está incoerente. Sempre que isso acontecer, tente aplicar essa escala para poder fazer com que a função fique correta, né? Que a macro de informação seja multiplicada pelos valores inteiros, ok? Outra coisa que é muito interessante, né, graças ao Copy Attribute Menu, aquele add-on que eu pedi para que vocês deixassem ativos, é que às vezes a gente tem múltiplos objetos, né, por exemplo, todos esses cones, e de repente a gente quer que todos esses cones tenham, por exemplo, um material. Então, eu tenho aqui um material e eu quero aplicar todos esses materiais também, né? Em todos esses objetos o mesmo material. E aí fica difícil, vai ter que selecionar cada um desses objetos aqui para poder aplicar esse material, isso vai levar muito tempo. Mais fácil do que isso, mais fácil do que você ir aplicando um por um, você pode selecionar todo mundo, dar Ctrl L de link, né, para você linkar uma informação. Que informação que eu quero linkar? Qual que é a informação que eu quero que todos esses objetos selecionados tenham em comum com aquele selecionado de forma especial, né? Então, a seleção especial todos os objetos estão selecionados, mas esse aqui, ele está com uma bordinha amarela, em vez de uma bordinha laranja. Então, ele é o selecionado especial. Então, eu quero compartilhar uma informação para todo mundo que está nesse objeto aqui.
Que informação que eu quero compartilhar? Então, com Ctrl L, L de link, eu quero linkar os materiais. Ou seja, todos os objetos vão ter aqui os mesmos materiais. E aqui ó, a gente pode ter até uma identificação de que existem 1024 objetos que estão compartilhando esse mesmo material. Então assim, a gente consegue ter uma ideia sobre, né, essa relação de materiais. E caso a gente troque de um, vai trocar de todos, porque enfim, eles estão compartilhando esse mesmo dado. Então com Ctrl L a gente consegue fazer isso. E é interessante porque Ctrl L, além de você conseguir compartilhar materiais, você pode compartilhar outras informações como modificadores. O problema de compartilhar os modificadores é que às vezes eu quero compartilhar um modificador, sei lá, bevel, e também quero, mas no objeto que está selecionado tem array. E eu não quero compartilhar array, eu quero só compartilhar o bevel. Se eu selecionar todos os objetos e dar Ctrl L e copiar os modificadores, ele vai copiar todos os modificadores que estão aplicados nesse objeto. Então, tanto o bevel quanto o array foi compartilhado em todos os objetos, certo? Mas às vezes não é isso, às vezes eu quero que ele só faça o link com alguns modificadores. Então, nós podemos escolher quais modificadores a gente quer que seja copiado através do Add Copy Attributes menu. Então, por exemplo, tem aqui, vamos adicionar então, vamos deixar aqui um mais fácil de visualizar. Então, vamos colocar aqui um Subdivision Surface. Aqui. Então, eu tenho o Subdivision Surface, quero compartilhar em todos os objetos. Eu posso selecionar todo mundo, lembrando que o último objeto selecionado, que vai estar com essa seleção especial, é dele que eu quero compartilhar o dado. Vamos colocar aqui também um bevel, então, para que fique mais aparente. E aí eu vou dar um Ctrl C, e aí ele vai me perguntar o que você quer copiar. Então podemos copiar várias coisas para todos os objetos selecionados, mas o que eu quero copiar é modificadores, eu quero selecionar quais modificadores eu quero. Então eu vou clicar aqui em Copy Select Modifiers, vou escolher qual modificador eu quero, então lá, Subdivision Surface, e ele passa a adicionar em todos os 1024 objetos o mesmo modificador, o modificador Subdivision Surface. E assim, ele vai compartilhar não todos os modificadores, mas apenas aquele que você selecionou. O interessante é que uma vez que todos esses objetos ele tem um dado que está sendo compartilhado com todos os outros, nós podemos manipular eles também de forma unida. Ou seja, por exemplo, supondo que eu tenho aqui então todos esses objetos com o Subdivision Surface, todos eles têm Subdivision Surface, e eu quero deixar de visualizar. Então eu clico aqui nesse botãozinho e ele deixa de visualizar apenas do objeto com seleção especial. Só que eu quero que aconteça isso em todos os objetos. Então basta eu clicar aqui com o botão direito e dar aqui um Copy to Selected, ou seja, todos os objetos selecionados que têm esse mesmo modificador, eles vão tirar a visualização aqui, né, no caso esse item, de todos os objetos. Se a gente quiser editar qualquer um desses outros parâmetros, ele também vai ser compartilhado entre os objetos. Uma vez que todos eles têm o mesmo dado, a gente pode manipular esses dados pressionando com o botão direito e indo aqui em Copy to Selected. Outra coisa interessante que o Add-on Copy Attributes Menu oferece é a possibilidade de a gente copiar constraints. Constraint é quase como um modificador, só que ele tem uma certa diferença em relação ao seu método, que não é com malha, mas sim com transformações. Bom, exemplificando aqui, o que eu quero fazer é, supondo que eu tenho esse objeto aqui e eu quero que ele siga o cubo. Então eu vou vir aqui nos constraints, vou adicionar aqui um add-on, né, um modificador aqui, constraints, track2, e o track2 é um constraint que cada objeto, se eu quiser, né, adicionar ele, eu vou ter que vir e clicar e adicionar eles manualmente. Ao selecionar todos os objetos, vou deixar aqui o cubo sem selecionar, e selecionar aqui esse objeto aqui especial, que é ele que está com track2. Ao pressionar Ctrl C, eu posso copiar os constraints, eu vou selecionar aqui quais constraints que eu quero copiar, no caso só tenho track2, vou dar OK. Todos os objetos passam a ter agora o mesmo constraint, e ao selecionar qualquer um desses objetos e escolher qual que é o objeto que eu quero que ele siga, então aqui eu vou fazer com que ele siga o Cube 006 e vou pressionar com o botão direito aqui e colocar Copy to Selected, ou seja, todos os objetos vão passar a ter esse mesmo constraint. E aí agora eu consigo manipular todos os objetos, né, e ter todos eles ter o mesmo constraint. E caso eu faça qualquer outro tipo de modificação, todos eles vão receber também essa mesma relação, desde que
eu tenho que selecionar todos eles e vir aqui e manipular essa informação, né? Seja, sei lá, influência, por exemplo. Então, eu quero que todos eles tenham uma influência menor. Posso deixar aqui em 0.4, botão direito, Copy to Select, ou, ainda mais fácil, eu posso usar o Alt, clique, e também arrastar essa informação, e ele também vai funcionar em todos os objetos, desde que todos eles tenham um Constraint Track To, ok? Então essa é uma função muito boa, muito poderosa para a gente manipular múltiplos objetos dentro do Blender. Outra coisa muito interessante dos addons ali que eu pedi para que vocês instalassem é que tem um Bool Tool. O Bool Tool é um atalho para você fazer boolean. Então o boolean é o ato de, né, por exemplo, eu tenho esse objeto, eu quero fazer uma estrela da morte. Então eu vou duplicar aqui com Ctrl ou Shift D para duplicar aqui esse objeto. Vou selecionar esse aqui, eu vou adicionar aqui o modificador boolean. Esse boolean aqui eu vou selecionar qual que é o que vai fazer boolean. Então vai ser esse objeto selecionado aqui por segundo. E esse objeto aqui, eu posso tirar a visualização dele e você vai perceber que ó, ele fez um buraco, né? Ele fez o recorte que eu queria. Mas não é bem nessa localização, esse tamanho. Então eu tenho que selecionar esse objeto e escolher aqui o tamanho diferente dele, né? A escala, e enfim, conforme eu estou escolhendo esse tamanho, essa escala, eu não estou observando aqui qual que é o buraco que ele está fazendo. Eu posso modificar isso clicando aqui nas informações do seu objeto. E em Viewport Display eu posso modificar aqui para o modo Bounds. E assim ele vai em modo de edição. Ele vai permanecer sendo o mesmo objeto, mas no modo de objeto eu vou passar a visualizar apenas esse cubo. E assim vai ficar mais fácil de eu saber, né, onde que eu tenho que, né, como que eu tenho que recortar, qual que é o tamanho. No entanto, né, são várias coisas que a gente precisa aprender aqui. Primeiro que é pegar o objeto, adicionar ele aqui, fazer com que ele tenha essas funções, enfim, é muito complexo. A gente pode facilitar isso usando o Bool Tool. Então, ao ativar aquele addon, a gente pode simplesmente clicar aqui, né, duplicar esse objeto, seleciona o outro objeto e dá Ctrl-. Com Ctrl- ele já vai fazer todas essas funções, já vai transformar o objeto no Bounds, já vai deixar aqui ele para que ele não renderize nossa viewport, e assim você pode acessar essa informação. Vai ficar muito mais fácil de você trabalhar, né? E assim, uma vez que você conseguiu recortar ele dessa maneira, você pode adicionar outros modificadores, como o Edge Split, para fazer um cortezinho seco e um pouquinho mais bonito aqui no teu modelo, certo? Então isso aqui vai ajudar bastante. Bom, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais de Blender hoje. Se você gostou desses exemplos, eu gostaria que você curtisse o nosso vídeo e compartilhasse com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.